portugueses chegaram aqui, eles encontraram homens indígenas vivendo com homens indígenas, mulheres indígenas vivendo com mulheres indígenas, homens indígenas que se vestiam de mulheres indígenas e com elas conviviam e faziam as funções das mulheres. Ou seja, o europeu chegou aqui e encontrou a diversidade que já existia na Europa desde a Grécia Antiga. Mas este povo era diferente, porque ele não separava aquela pessoa que era diferente, ele convivia com a diferença. Então a gente diz que o povo desta terra, os povos originários, conseguiram ver na beleza, da diversidade de formas e cores da natureza, a forma do bem viver. Ele olhou para a natureza e entendeu como as coisas tinham que ser. E assim foi feito. Então a gente abre a escola com 6 tribos, em 6 cores diferentes, com 6 formas diferentes, para dizer que a beleza da vida é ser diferente, não ser igual. Cada um tem a sua beleza. E aí a gente traz os povos originários, 6 tribos nas 6 cores do arco-íris. Depois disso, vai entrar um quadripé na avenida, que é o quadripé da Flor do Paraíso. Vocês vão ver lá ele feito, são 2 índias abraçadas, meio se seduzindo, segurando um grande balaio, trazendo a grande flor do paraíso. Isto aqui era um paraíso, as pessoas viviam livres, era isso que eles encontraram aqui. Na sequência, vai chegar o nosso primeiro casal. Só para mostrar para vocês o desenho, a grande flor do paraíso, tá? É onde eu venho aqui. Logo depois disso, vai entrar o nosso primeiro casal, que vem simbolizando a sabedoria indígena de saber conviver com a diversidade, o aprendizado na natureza e tudo que eles viviam aqui. Está aqui, nosso primeiro casal. Vamos ver? Na sequência, vai chegar o nosso abre-alas. A primeira parte do abre-alas, um carro em 2 partes, ok? A primeira parte do abre-alas, o mar da hipocrisia. Eu digo que a empáfia europeia, de querer atravessar o mar, chegar aqui e impor uma forma hipócrita de viver, acabou contaminando esse mar de sentimentos vis e trouxe à tona seres e sentimentos abissais. Então, um carro todo em azul, à frente dele, um altar submerso, o altar da Santíssima Hipocrisia. De um lado, a escultura de Chica Manicongo, de outro, a escultura de Tibira, a primeira indígena explodida. Parece que esses seres abissais vieram revelar para a gente o que aconteceria realmente aqui na nossa terra. Então, à frente, a Santíssima Hipocrisia tem Chica Manicongo de um lado, revelando que isso aconteceria, Tibira do outro, na frente da Santíssima Hipocrisia. O livro sagrado aberto, segurado por um porta-livros, que quem segura o porta-livros é uma caveira, porque a moral religiosa foi construída em cima de muitos corpos e de muita morte. Atrás da nossa Santíssima Hipocrisia, e quero mostrar para vocês a fantasia de Renata Cuiabá, 2 grandes anjos silenciando a plateia, silenciando as pessoas. Atrás da Renata Cuiabá, um grande coração apunhalado com o punhal do pudor. E a fantasia dela é a única coisa vermelha ali, porque é o sangramento da poesia. Okay? Atrás disso, vocês vão ver uma escultura de 7 metros de altura em cima de um coral, que é o velho homem europeu. Só que a barba dele vai se transformando em tentáculos, porque ele vai tentar capturar todo mundo para a sua maneira hipócrita de querer que a vida seja vivida. E todo mundo que for contrário a isso vai ser considerado pecador, criminoso ou doente. Este carro repleto de crânios, de tentáculos de polvo, as 2 grandes esculturas de cada lado do carro de homens sendo silenciados, 2 serpentes marinhas trazendo a grande caravela da catequização. Com o mote de trazer a salvação, vão trazer a condenação. Primeira parte do abre-alas. A segunda parte do abre-alas é o inferno, uma noção que o indígena não tinha, de castigo eterno, queimar para sempre no fogo do inferno. E aí nós estamos construindo a nossa ideia carnavalesca deste grande inferno, e no alto do carro, uma gigantesca escultura de um demônio, só que a face dele é uma máscara. Ele vai movimentar, vai tirar a máscara,
olhar para a plateia de um lado, olhar para o outro lado, e na face dele terá um espelho para que as pessoas se vejam, porque o demônio somos nós. Somos nós que matamos, somos nós que ferimos, somos nós que ofendemos. E logo atrás desse grande demônio, a escultura de uma mãe segurando o corpo de um filho morto. A moral religiosa trouxe para a gente muita violência direta, mas também trouxe muita violência indireta, porque a sensibilidade das pessoas é muito diferente. E muita gente, ao longo desses anos, desistiu de viver por causa dessa opressão. Essa é a nossa entrada. Neste carro, vocês vão ver labaredas que se mexem com efeitos. Na parte de trás, vocês vão ver também duas caveiras abraçadas, cheias de rosas, porque a gente está falando que é a morte do amor. E quando a gente morre, acho que serviu tudo isso. Essa é a mensagem que fica aí. A segunda ala da escola é a criminalização. O primeiro Código Penal, estabelecido aqui no Brasil, dizia o seguinte: pessoas do mesmo sexo que tivessem um relacionamento eram criminosos. Na pequena passagem do Santo Ofício por aqui, podiam até ser queimados em fogueiras. Na sequência, eles eram presos. Os seus bens eram todos doados para a coroa. Mas eles foram além. Eles disseram o seguinte: se você denunciar, se tivesse um vizinho que tivesse tipo de relacionamento e você denunciasse, você ganharia 50% dos bens do seu vizinho. Então você fomenta a denúncia e a separação das pessoas. E a gente diz que para fazer algo assim com o ser humano tem que ser muito baixo. Então nós fizemos roupa de corte, corpo de ratazana, cabeça de ratazana, rabo de ratazana, e na mão o saco de dinheiro com o pink money escorrendo. Nas costas da fantasia, as grades das cadeias da colônia. E lá em cima o cifrão mandando em tudo. Então a criminalização gerando cobiça e dor. Seguimos no tempo e houve um grande engano médico-científico quando, sem comprovação científica, médicos e cientistas afirmaram que as questões da sexualidade seriam uma patologia, uma doença. E aí era o que as famílias precisavam: um laudo atestando que o seu parente da diversidade era um doente. Essas pessoas foram internadas compulsoriamente em clínicas de tratamento, em manicômios, dopados diretamente lá, para que a família se livrasse de um problema social. E a gente diz que louco é aquele que não é feliz. Então o médico está vestindo um jaleco, que é a camisa de força, com a insana ideia de curar o que nem doença é. E aí vamos caminhar no tempo e ver como o ser humano é estranho, como a sociedade é estranha. A Alemanha, antes da chegada do nazismo, era o país mais moderno do mundo, com legislação de casamento entre pessoas do mesmo sexo, com a sociedade indo assistir os cabarés, tudo muito moderno. E aí parece que para toda onda muito moderna veio uma coisa muito lá embaixo. O nazismo chega ao poder e vai enviar aos campos de concentração de 5 a 15 mil homens gays, judeus ou não. Eles entravam lá em seus pijamas, era marcado com um triângulo cor-de-rosa de ponta cabeça, para dizer que eles eram gays. Eles sofreram castração química lá porque eles queriam, na verdade, limpar a raça humana. Seus corpos foram usados para muitas cirurgias exploratórias. E o serviço dentro do campo era o pior: abrir covas, enterrar pessoas, limpar o necrotério, as cinzas. Isso é o que eles faziam. E a gente fala que essa nossa comunidade, seja lá onde ela for, nem que seja à beira do inferno, nunca nos faltará beleza, sensibilidade e poesia. Então, os pijamas do Holocausto vêm cheios de rosa, as malas também, para dizer que beleza, sensibilidade e poesia nunca nos faltará. Depois chegamos na escola. Tantos anos de repressão acabaram contaminando o lugar que devia ensinar as pessoas a lidar com a diversidade, com os diferentes. E aí discursos do tipo: menino veste azul, menina veste rosa, só fomentam mais a violência em cima das pessoas da diversidade. E aí, os nossos homens virão vestidos de rosa, estarão de saia, brincarão de boneca, mas terão no rosto a maquiagem da violência do bullying nas escolas. Nas costas da fantasia, não dá para vocês verem no desenho, mas vocês verão lá, tem uma corda, de brinquedo de corda, que ainda é a força da sociedade querendo reger corpos e comportamentos. As meninas poderão usar o azul, brincar de bola, também terão os olhos com a maquiagem da violência, o basta de bullying, e vocês vão notar lá que ambas têm coração sangrando, porque as palavras
machucam a alma. Tem pessoas que passam uma vida inteira para se recuperar do bullying que viveram na época escolar. E aí depois a gente fala, nossa, tantos anos de repressão, dessa comunidade tentando fugir de ser considerada pecadora, criminosa, doente, criaram os armários, criaram os bares clandestinos, criaram os guetos. E essas pessoas frequentavam bares que eram invadidos pela polícia, comumente. O rico certamente pagava para não ser preso, né? O pobre, cadeia. E a gente fala que essa comunidade vai começar a mudar de postura, vai entender, olhando movimentos irmãos que também sofreram preconceito, que conquistaram seus direitos, se inspirando neles, perceber que nós tínhamos que sair das sombras, sair do anonimato e mostrar a nossa cara. E aprendeu isso com quem? O movimento feminista tinha ido às ruas gritar por igualdade de direitos. O movimento hippie tinha ido falar sobre amor livre, sobre diversidade, sobre paz. O movimento negro também tinha conquistado seus direitos e indo à batalha. E aí, estes movimentos aqui vão inspirar a revolta que a gente vai mostrar no carro 2, a revolta de Stonewall, o bar em Nova York, quando pela primeira vez essa comunidade revida a agressão policial e acua os policiais dentro do bar. E aí nas ruas vão descendo a comunidade, vai descendo as travestis, vai descendo os gays, vai descendo os latinos, os negros, vai descendo todo mundo, e eles saem em marcha pelas ruas de Nova York dizendo, nós existimos, nós temos os nossos direitos, nós pagamos impostos e não aceitamos mais ser tratados assim. A partir de um ano disso, se instaura a primeira parada do orgulho LGBT. Esse carro mostra a revolta de Stonewall, mas bem na frente dele, vocês verão uma lua. Começam as homenagens. E aí, sentada na lua, a rainha da noite, Silvete Montilla. Ao lado dela, a Marcinha do Corinto. Do outro lado, Greta Está. Embaixo, Divina Valéria e todas as primeiras travestis de São Paulo sendo homenageadas. Porque as travestis sempre foram primeiras em tudo. Primeiras a levar porrada, primeiras a resistir, a poder existir. Atrás, o bar, a teatralização lateralmente dos dois lados da avenida, e em cima, como se fosse o mezanino do bar, todos os grandes ativistas, escritores LGBTs, todos eles juntos, celebrando a resistência. No meio do carro, o boom da noite gay. E quando as pessoas se revelam e se mostram, abre-se um monte de boates, de casas noturnas. Para quem lembra, aqui a Rua Augusta, ela chegou a ser acarpetada com carpete vermelho para a inauguração de grandes boates. O Will Zakala, grande atriz, chegou numa dessas boates montada em um elefante. Era faraônica aquele momento, as grandes boates, os grandes shows acontecendo. Então a gente mostra esse boom com uma série de armários, as pessoas saindo dos armários, os gogo boys, shows de drag, vai sempre vindo esse carro. E lá em cima, o grande carro da parada, o grande trio elétrico da parada, as cheerleaders lá em cima, dançando a 14 metros de altura. Na parte de trás, uma gaiola com todos os fetiches. Então, um carro de celebração. Vamos lembrar o que diz o nosso samba, então. Agora a gente vai linkar o que a gente está contando e o que a gente vai cantar. A gente começa dizendo: pecado é a sua hipocrisia, que em nome de Deus me silencia. Se o ódio condena quem sou, punhal do pudor sangra a poesia. Veja a maldade dessa gente, perseguindo o diferente, desde os tempos de Cabral. Eu respeito a sua crença, mas não chame de doença, sentimento natural. Não há mal que seja eterno, que vá pro inferno a sua moral. Chegou no carro 2, abri minhas asas, mostrei meu valor, erguendo a bandeira do amor. A paz ganha voz, o orgulho às ruas, depois do arco-íris, o brilho da lua. Então a poesia vai contando o que nós estamos mostrando. Importante dizer que a paz ganha voz é uma referência ao Rapa, que diz que paz sem voz não é paz, é medo. Né? E abrir minhas asas, uma referência a dança inglês, né? Abra suas asas. Ele vem construindo essa poesia, fazendo referências interessantes. Bom, sigamos então a fantasia dos Gogo Boys presentes lá, maravilhoso. Aí vamos começar a fazer algumas homenagens e alguns reconhecimentos. Ser um LGBT branco da zona nobre da cidade tem seus desafios. Mas ser um LGBT preto, pobre e periférico
Aí você juntou todos os preconceitos de uma pessoa só. A gente reconhece que esta comunidade merece aplauso e apoio. E eles parecem trazer consigo sempre uma coragem ancestral que vem junto, fazendo eles fortalecerem a todos esses preconceitos. Depois vamos falar do HIV/AIDS. Quando o HIV chega ao Brasil, as pessoas diziam: é o câncer gay, é a peste gay. Um ano depois você tinha crianças, médicos, mulheres, pessoas que faziam transfusão de sangue contaminados. E o que fez a grande diferença nisso tudo foi o ativismo LGBT, que se reuniu, que foi promover políticos, cientistas, artistas, pessoas influentes nesse país, para que o Brasil tomasse pulso no combate a esse vírus. Enquanto nos Estados Unidos as pessoas morriam sem saúde pública, sem direito aos retrovirais, aqui no Brasil a gente vai quebrar as patentes dos remédios e ser referência mundial no combate e no tratamento. Para quem não conhece, os centros de atendimento a este tipo de epidemia é de primeiro mundo, gente. É de primeiro mundo. O respeito que você recebe lá, tudo gratuitamente, a informação, o tratamento. Então, assim, a gente tem que aplaudir o Brasil. Tudo isso começou com o ativismo da comunidade LGBT. Então, as nossas passistas e passistas homens são a medalha de ouro do ativismo LGBT na luta contra o vírus HIV. Depois, vamos falar de acolhimento de mãe. Acolhimento de mãe para essa comunidade é tudo, especialmente para a comunidade trans. Porque você ser jogado na rua aos 13, 14 anos de idade, à mercê da bondade alheia, a gente já sabe qual é o fim que isso vai ter. Agora, quando uma mãe acolhe um LGBT, ela cria realmente o futuro, ela sedimenta o futuro para aquele ser. Porque ele pode estudar, porque ele sempre vai voltar para casa e se sentir acolhido. E a gente falava isso no clipe de enredo, que ser uma pessoa negra no Brasil, certamente você sofrerá racismo na rua, mas você volta para casa e você é acolhido pelos seus, pela sua família. Um LGBT, nem sempre. E aí, quando isso falta, é muito dolorido. Então, as nossas baianas vão falar de acolhimento de mãe. Elas vêm com bebês nos colos e com todas as cores, todas as formas de amar, coroa de rainha, porque para a gente mãe que aceita é rainha, e simbolizando esse afeto, esse amor verdadeiro, que é incondicional. O amor verdadeiro é algo incondicional. Detalhes dessa ala de baianas: as nossas baianas estarão em 4 fileiras, 2 de um lado, 2 do outro, e no meio estarão as mães da diversidade, as mães da resistência, de mãos dadas com seus filhos. No camisão vem escrito: da mãe tem orgulho de ser sua mãe. No camisão do filho tem orgulho de ser seu filho, sua filha ou seu filho. Então as vozes da verdade caminharão em conjunto com as nossas baianas. Depois agradecemos as religiões de matriz africana, que são um lugar onde os LGBTs podem encontrar acolhimento espiritual. Visto que as igrejas pentecostais proíbem que as pessoas até cantem, né? O coro não pode mais louvar a Deus, a sua voz não serve para isso. Graças a Deus tem novas igrejas chegando aí, estamos sabendo de algumas. Vamos contar esses detalhes também para vocês, é muito legal. Mas aqui ainda é um lugar de muito acolhimento. Ainda há coisas a conquistar, a roupa das mulheres trans, há transformações a serem feitas. Mas a gente traz o orixá, o Xumaré, que traz o arco-íris como símbolo, né? E que une os povos. E depois vamos debochar, vamos falar de um projeto incrível, conhecido como Escola Sem Homofobia, e que foi vulgarmente apelidado de Kit Gay. As pessoas diziam que as crianças leriam este material e se transformariam em homossexuais, com as questões da sexualidade como se elas fossem uma questão de opção e não de condição. Então a gente usou o Pinóquio, o rei da mentira. Ele leu o Kit Gay e vira uma Pinóquia de saia. Para acreditar em tolice como essa, ele tem que ter na cabeça orelha de burro, quando não chifre de viado. Então caiu nosso deboche às fake news. E depois vai chegar o carro das artes, que a gente vai lembrar as pessoas de quão importante e significativa foi a colaboração da comunidade LGBT nas artes, no cinema, no teatro, na moda, na gastronomia, no humor, no entretenimento, em todas as frentes. É um carro que tem, vocês viram ali entrando, né? A entrada, a frente dele é o ônibus de Priscila, a gente tem a escultura de Nani,
de Suzy Brasil, de RuPaul, de Cássia Eller, de Cazuza, de Renato Russo, de Ney Mato Grosso. Então, assim, um carro de celebração, e ali 120 artistas. Temos a primeira bailarina trans municipal, temos a primeira jogadora de vôlei oficial da seleção brasileira, temos o chefe Lucas Corazza, temos Edson Cordeiro, todas as frentes ali representadas, celebrando a arte e o talento da comunidade LGBT. E aí começa a chegar a nossa comunidade. A partir daqui vocês verão na avenida somente pessoas LGBTs. E aí as afeminadas vão chegar, batendo seus leques, mostrando toda a sua feminilidade, junto com a comunidade dos ursos, escola de padrão, e a comunidade lésbica também. As sapatonas chegarão dirigindo seu sapatomóvel, um sapato automóvel, e elas vão ter uma ferramenta na mão, porque elas consertam qualquer coisa, elas são boas demais nisso. As Barbies, aqueles caras musculosos de academia, com seus cabelos impecáveis, seu whey protein, sua shakeira, seus peitinhos, muito bem representados. E depois chegam os não binários, ou até os bissexuais, serviria para ambos, expressando as suas formas de ser e de amar. E depois chegam as pessoas trans. As mulheres trans se chamam de bonecas. Então nós fizemos uniformes de bonecas de profissões que hoje elas não têm livre acesso. A boneca médica, a boneca aeromoça para os homens trans, o boneco policial e o boneco juiz. Todos eles têm asas de borboleta nas costas para falar de transformação, não deles e nem delas, mas da transformação que a gente quer ver na sociedade para que eles alcancem estes lugares. E depois vamos falar de direitos, o casamento homoafetivo. Fizemos aqui uma fantasia andrógena, que é um vestido, é um smoking, tem noivinhos ou noivinhas em cima da cartola, tem buquê, tem aliança, tem bombas na face, todos os direitos que a gente tem iguais a todo mundo. Só que a gente deixou o branco para os heterossexuais, vamos falar de fogo e paixão, o vermelho pink é bem mais a nossa cara, então vamos de vermelho pink. E depois chegamos ao carnaval. O carnaval de rua, quando os homens se vestem de mulher, deu a falsa ideia ao mundo de que somos um país que lida bem com a diversidade. E não é verdade. Somos um país mais violento. Então os homens virão vestidos de bailarina, de Carmen Miranda, de dona de casa, de colombina, mas virão em preto e branco, porque nós não somos um país colorido ainda. E no estandarte que eles vão carregar, a gente mudou a ideia, vocês vão ver lá em cima, está escrito: tem carnaval, da música do Jorge Benjol, em fevereiro, tem carnaval. Então, tem carnaval, mas não se iluda, aqui o sangue escorre a cada 28 horas. E aí chegamos ao carro do carnaval. À frente desse carro, a grande Nessi Brandão. Nessi, em 78, dá uma entrevista a um jornal de ativismo gay, chamado Lampião da Esquina, falando sobre sexualidade. As pessoas pegam em 78 esse jornal e vão até a Estação Primeira de Mangueira, dizer: olha o que a Nessi está dizendo, a compositora da Mangueira, olha esses absurdos. Os compositores da Mangueira, em 78, dizem para eles: Nessi entrou aqui apadrinhada por Cartola. Nessi entrou aqui por causa do talento dela. A gente adora Nessi e vamos continuar adorando. E nem sabemos o que vocês vieram fazer. Então, em 78, a Mangueira, que é uma escola centenária, já mostrava a todas as outras o que é acolher a diversidade, o que é proteger os seus. E os espaços do samba de carnaval são espaços ainda muito homofóbicos e transfóbicos. Então esse é o nosso manifesto. Então Nessi vem nesse carro e as nossas crianças vêm vestidos de compositores da Mangueira, homenageando a Estação Primeira. A parte atrás desse momento a gente vai mostrar, relembrar a grande entrada do Gala Gay. Quando a família brasileira parava na frente da TV para ver as travestis, as drags entrando com suas roupas incríveis. É um carro que tem entrada por dois lados, as pessoas entram para dentro, saem para fora e vão se mostrando a grande entrada do Gala Gay. E na parte final do carro, ali convidados 68 profissionais do carnaval, de todas as escolas juntos. Nós vamos ter ali figurinistas, adolescistas, carnavalescos, reis momos, mestres de bateria, a turma da imprensa, todo mundo junto, todos os LGBTs ali mostrando que a gente faz essa arte. Fechando o nosso desfile,
A gente tem as ONGs todas juntas, os convidados, com camisão escrito respeite o que é de direito. E então, vamos voltar no nosso samba. A segunda parte dele diz o seguinte: a luz da ancestralidade é a coragem que ensina a viver minha verdade. Quero um colo pra me acolher, um banho de axé pro meu caminho benzer. Resisto para existir, eu sou a arte que inspira a vida, pra ver essa avenida colorida. Respeite o que é de direito, saia da frente com seu preconceito, na liberdade de um novo amanhecer, pra sempre florescer, com duplo sentido, um momento de futuro que a gente espera que possa ser livre e bonito para sempre, mas também vai estar variando o dia com a nossa chegada lá, então o amanhecer vai estar acontecendo. E aí o manifesto principal da escola que diz: brilha minha estrela, faz valer a pena. Claro que nós estamos falando dessa outra, mas também estamos falando da nossa estrela. Quer dizer, de cada um de nós, que nós possamos escolher viver uma vida que faça valer a pena. Então, brilha minha estrela, faz valer a pena, nasci para vencer cada alma pequena. Alma pequena, os poetas parafrasearam o grande poeta português Fernando Pessoa, que disse o seguinte: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E quando ele escreveu isso, ele se referia aos navegadores que embarcavam em navegações rumo ao desconhecido. E certamente jamais voltariam ao mesmo lugar com a mesma visão de mundo, porque teriam visto tudo sob um outro ponto de vista. Este enredo é a oportunidade das pessoas verem a nossa comunidade sob um outro ponto de vista. E aqueles que não quiserem ver são as pessoas de alma pequena. E o samba termina dizendo: vai a luta, Grajaú, manifesto pé na porta, toda forma de amar importa. Esse pé na porta, as pessoas costumam dizer: vocês estão chegando com os dois pés na porta. Talvez estejamos um pouco, mas não é esse pé a que eu me refiro. Esse pé na porta é aquele pé na porta que a gente sempre vai pôr para que as portas não se fechem para a gente em lugar nenhum. Este é o nosso projeto.